Olá, estamos iniciando nossa aula 83, que trata do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. É o capítulo 16 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que desejarem se inscrever, por favor, cliquem para receberem automaticamente o aviso de subida da mensagem para o YouTube. E aqueles que desejarem me escrever para mim, que faça através do e-mail adianita.d.m de Maria, doutrina espírita, tudo junto, gmail.com. Bem, na aula passada nós tratamos de diversas parábolas. Dentro desse contexto aqui, não pode se servir a Deus e a Mamon. Falamos então da parábola da aproximação de um jovem rico, que embora cumprisse todos os mandamentos mosaicos, Jesus disse para ele doar todos os seus bens e segui-lo. E ele disse que seguia todos os mandamentos, mas porém não o seguiu, né? Depois vimos uma outra parábola aqui, que foi um indivíduo que ganhou muito dinheiro na sua colheita. Ele tinha grãos, colocou esses grãos todos em silos e disse que ele não precisava mais trabalhar e deveria apenas gozar a vida e os prazeres da vida. Mas Jesus disse, ele não sabe, mas essa noite Deus tirará a sua alma. E concluiu, né? E que acontece aquilo que acumula tesouros para si próprio, aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então, essas foram as parábolas. A parábola também muito pesada, que eu acho, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque um odiará e outro amará. Uma parábola que não deixa meio termo, não relativiza. Ou você está com Deus e está pobre, ou você está com o demônio e está rico, com Mamon, que é o demônio da riqueza, né? Enfim, essas coisas são radicalizadas e se forem interpretadas assim ao pé da letra. Então, vamos abrir aqui o nosso capítulo com alguns textos, algumas notícias sobre as consequências sociais e econômicas da interpretação literal dos evangelhos. No caso do nosso capítulo, o capítulo 16. Essa interpretação literal da condenação da avareza, condenação da riqueza, melhor dizendo, na Igreja Católica, houve, então, a condenação da avareza e da riqueza e, por consequência, do próprio trabalho que gera a riqueza, né? Quer dizer, os filósofos católicos medievais desenvolveram uma teoria econômica sobre a produção e o comércio e condenaram o negócio como um objetivo de lucro e a cobrança de juros de empréstimo sobre a capitulação do pecado chamado usura. Essa fonte histórica aqui está no livro que eu pesquisei, História da Civilização Ocidental, Burns, Editora Globo, Porto Alegre, 1965, para 350 e 300 e 400. Bem, essa visão da usura e do lucro como condições pecaminosas contaminou o país católico, que era o Brasil colonial, e isso provocou realmente no Brasil colonial uma dificuldade, né, de crescimento, pelo esse viés do pecado. Mas a Igreja Protestante, por ocasião da sua reforma protestante concretizada, né, por Martim Lutero, ela apontou uma causa de conflito com a teologia católica, ou seja, a questão do lucro, a questão da usura. Os protestantes reformaram muitos conceitos da teologia católica e eles, dos itens da reforma, estabeleceram uma teoria liberal econômica, quer dizer, sem pecado. Estabeleceram o capitalismo e o sistema bancário. Então, subiram os protestantes com um sistema bancário avançado, uma bolsa
de valores, investimentos, etc., capitalizações, enfim, de bancos, etc. E esses países protestantes sofreram um avanço muito grande na sua civilização, na sua sociedade. Esse modelo do país protestante de hoje é os Estados Unidos, que a maioria é muito maior, o número de protestantes lá, do que as outras religiões. Bem, vamos colocar esse problema da interpretação literal dos textos evangélicos, que trouxe esses prejuízos sociais e econômicos. Vamos ver a parábola de Jesus na casa de Zaqueu, que é uma parábola clássica. Ela consta em Lucas 19, 1-2. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguiu por causa da multidão e pelo fato de ser de baixa estatura. Então correu adiante e subiu numa árvore chamada sicômoro para ver Jesus, pois Jesus devia passar por lá. Chegando àquele lugar, Jesus dirigiu o olhar para o alto e ali o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje na tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos os que estavam à volta dele na rua murmuravam, dizendo: Jesus foi hospedar-se na casa de um homem de má vida, quer dizer, o Rabone, o rabino, Jesus era um rabino, ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Esse homem de má vida justamente era o publicano, que era Zaqueu, e os publicanos eram responsáveis pela arrecadação de taxas e impostos dos judeus, eram abominados por os judeus. E justamente Jesus vai numa casa que ninguém entraria, nenhum deles judeus entraria. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, depois que Jesus entrou, lhe diz: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se causei dano a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei em 4 vezes. Mas, ao que Jesus disse, essa casa recebeu hoje a salvação. Porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, justamente, Jesus entra na casa do sujeito que era discriminado pelos judeus, fica com ele, esse sujeito diz espontaneamente que doa metade dos bens, indeniza em 4 vezes mais aqueles que ele prejudicou. Vamos ver, então, a interpretação desse texto, não segundo a letra, mas segundo a parte simbólica. Vamos abrir as metáforas. Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje na tua casa. Jesus disse essas palavras antes mesmo de Zaqueu falar que faria a doação dos seus bens. Quer dizer, Jesus já tinha pela sua espiritualidade superior, ele já tinha essa premonição, ou já fazia a leitura do pensamento de Zaqueu. E Zaqueu, ele sabendo que Zaqueu era um espírito sensível às suas palavras, já estava preparado para receber as palavras. O Espiritismo chama esses espíritos sensíveis a moral do Cristo e a moral de uma forma ecumênica. Ele chama isso de senso de amadurecimento moral ou senso moral. Essa predisposição de se familiarizar com esses textos da moral evangélica e do próprio Espiritismo é decorrente de encarnações passadas, em que o indivíduo, pelas encarnações passadas, ele exercitou essa habilidade dele, esse conhecimento. E a partir disso, então, ele tem um senso moral avançado e ele compreende Jesus e rapidamente toma essa iniciativa. Em seguida, todos murmuravam dizendo: ele foi hospedar-se na casa de homem de má vida. Ora, esse publicano, que era um homem de má vida, ele tinha um senso moral avançado. Interessante, não? E Jesus disse: ele é também filho de Abraão. O que é o filho de Abraão?
O filho de Abraão está em Gênesis 16,4. Deus diz a Abraão: multiplicará a tua descendência como as estrelas no céu, e lhe dará todas essas terras, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então a descendência de Abraão ia se espalhar por todo o mundo, não só pelo mundo judaico, pelo mundo não judaico. Isso aconteceu com o advento do Cristo, que todos eles tomaram esse caráter ecumênico da pregação evangélica e da pregação também judaica, que tem, porque a origem do cristianismo é o judaísmo. Em seguida, Jesus diz o seguinte: dou aos pobres, o Zaqueu diz, dou aos pobres a metade dos meus bens. E se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Então, Zaqueu restitui, dá metade dos bens dele, que é um ato de renúncia, é uma virtude. E indeniza aqueles que ele prejudicou em 4 vezes mais, ou seja, ele repara. Então, Zaqueu, já nesse momento, apresenta 2 virtudes, a renúncia e a reparação dos maus que fez, mostrando que é um espírito que sobe. Depois Jesus diz: porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. O que estava perdido? O publicano, Zaqueu, e salvar quem? O próprio Zaqueu. E essa passagem aqui, que nós estamos consagrando, né, uma passagem clássica, ela mostra justamente a visão ecumênica de Jesus, por um lado, que convoca Zaqueu para ser um dos seus discípulos, né? Não é o seu seguidor, não é apóstolo, ser um dos seus discípulos. E é isso que ficamos aqui. Ao mesmo tempo, ele mostra que todos podem realmente seguir esse caminho, desde que comece a criar as virtudes, basicamente, que o capítulo vai dizer, eu já disse lá atrás, que fora da caridade não há salvação. Ou seja, Zaqueu está utilizando seus bens caritativamente para ajudar aqueles pobres. Encerramos hoje a nossa palestra, agradecemos a todos e estaremos aqui, se Deus quiser, amanhã. Obrigado, fiquem com Deus.